Lembre da alegoria dos lobos. Imagina que estamos correndo pela planície, num esforço de raciocínio sobre reencarnação. E nesse esforço, que é como uma corrida à frente dos lobos, inferimos uma implicação. A implicação que diz o seguinte: se existem Deus completo, mais espíritos, então, conclusão, existe reencarnação. Nesse caso, Deus completo, lembre, significa ser completo em todos os seus atributos do bem. E que, além disso, ali nas premissas, temos também que somos duais, matéria mais espírito. Então, o que fizemos foi inferir, a partir dessas premissas, uma implicação que conclui a reencarnação. E então surge uma questão importante. Afinal, podemos dessa implicação inferir que existe reencarnação? A resposta é não. Opa, como assim, né, cara? Os lobos da planície estão no nosso encalço, prestes a morder nossos calcanhares. E por isso precisamos correr mais. Ou seja, precisamos raciocinar mais. Pois, conforme a nossa alegoria dos lobos, mordida de lobo significa raciocínio falho. Mas por que é assim, né? Para a gente entender isso, vamos partir de um exemplo bem simples. Considere a seguinte implicação: ser pai implica ser homem. Puxa, essa é uma implicação válida. É impossível ser pai sem ser homem. Bom, pelo menos no estágio da engenharia genética que estamos atualmente, né? Mas então, apenas dessa implicação, ser pai implica ser homem, não podemos inferir que há um indivíduo que é homem. Observe o Sica. Ele é gigante. Se for pai, então é homem. Esse se impõe sobre nós uma condicional. Se. Observe o se. Se for pai, então é homem. Só dessa implicação não podemos deduzir que o indivíduo é homem. Por quê? Precisamos, antes de mais nada, certificar se ele é pai. Por quê? No caso em que o indivíduo não é pai, aí não temos garantia alguma. O indivíduo pode ser uma mulher que, evidentemente, não é pai. Ou ser um homem que não é pai. Ou seja, se o indivíduo não for pai, não podemos inferir nada, não tem garantia alguma se é homem ou não. Voltemos agora à nossa implicação, né, da reencarnação. Se existem Deus completo, mais espíritos, então existe reencarnação. Observe o se. Se. Ele é gigante. Ele estabelece uma condicional. Em outras palavras, dada que a condição inicial, existem
Deus completo mais espíritos, dada que essa condição inicial é contemplada, então, nesse caso, podemos inferir que existe reencarnação. Temos então um problema. E se o indivíduo não crê na existência de Deus e de espíritos? Nesse caso, nada feito. Nesse caso, não podemos, dessa implicação, inferir a reencarnação. Percebe a sutileza do raciocínio, cara? Essa implicação é análoga àquela outra. Ser pai implica ser homem. E você sabe muito bem, dada essa condicional, se o indivíduo não é pai, nada podemos inferir sobre ele, se ele é homem ou mulher. Não podemos concluir que ele é homem e nem que ele é mulher. Olha, temos que ficar espertos, pois os lobos da planície estão sempre por perto, né? Mas afinal, como é que podemos inferir que existe reencarnação? Olha, os lobos aí de novo estão aproximando e desafiando o nosso raciocínio. Nesse caso, para inferir que existe reencarnação, precisamos de duas coisas: de premissas verdadeiras, mais a implicação. Como assim? Considere um esquema, uma coisa mais simples. Considere a implicação. A implica B. Só dessa implicação não podemos inferir B. Precisamos também de A. Em outras palavras, dados que A é verdadeiro e que a implicação A implica B é verdadeira, dessas duas coisas inferimos B. Preste atenção nisso, cara. Porque temos aqui uma regra de dedução. E entender como tal regra funciona é muito importante. Veja bem, para inferir B, precisamos como premissas duas coisas: o A e que o A implica B. Considere então de novo a implicação da reencarnação. Se existem Deus completo mais espíritos, então existe reencarnação. Então, para inferir que existe reencarnação, precisamos dessa implicação e também de uma outra premissa. Aqui nos diz que existem Deus completo mais espíritos. Somente a partir dessas duas premissas é que podemos inferir nossa conclusão. Existe reencarnação. Conclusão de tudo isso. Presta atenção. Para inferir que existe reencarnação, por exemplo, é necessário crer que existem Deus completo mais espíritos. E aí usar a implicação e obter a conclusão. Veja bem, podemos crer em tal fato, em tais fatos, né? Deus e espíritos. E se é crença, escapamos do mundo da razão, cara, é claro. Escapamos do ambiente onde somos conduzidos pela razão. Do ponto de vista da alegoria dos lobos, isso significa dar um salto no vazio de razão. Lembre da alegoria: planície e o vazio de razão. Lá nesse lugar, o que temos são experiências, as sensações e as emoções. Estamos no contexto do inefável. E não dá para explicar racionalmente o que é isso. Crer que existem Deus completo mais espíritos.
Outra opção é deixar a crença de lado e tentar inferir a existência de Deus completo mais espíritos. Olha, decididamente essa inferência é um grande desafio para qualquer um. E foi assim ao longo dos séculos. Provar a existência de Deus racionalmente, do ponto de vista da razão, não é uma tarefa simples. E nesse caso, estaremos na planície, sempre com lobos mordendo nossos calcanhares, e eu diria com toda severidade. Sempre que tentamos provar a existência de Deus, os lobos se aproximam e nos mordem. Para finalizar, ainda é preciso falar mais uma coisa importante. Temos o seguinte: olha só o esquema. Dadas as premissas A e que A implica B, inferimos B. Suponha então que A seja verdadeiro. Olha, nesse caso então, para inferir B, ainda precisamos certificar a qualidade dessa implicação. A implica B. Se essa implicação for fraca, então não podemos usá-la adequadamente. Em outras palavras, se A não justifica B, ou seja, se A não implica B, então não podemos inferir B mesmo tendo A. Observe que no caso da reencarnação temos uma implicação forte, De fato, olha só, dado que existem Deus completo, na sua justiça, mais espíritos, eu diria que com boa segurança podemos inferir que existe algum tipo de reencarnação. Não sei que jeito, mas deve existir. Legal, essas coisas, Vamos continuar falando sobre essas coisas. Continue assistindo os vídeos e continue também pensando nos lobos. Eles estão sempre por perto quando estamos na planície usando a razão para pensar sobre Deus. Mas de vez em quando também a gente tem que dar um salto lá naquele vazio de razão, experimentar a fé.